Olá a todos. Então vamos dar sequência aí na aula de microbiologia, né? Na parte prática. Essa é a apresentação do nosso artigo. O artigo é sobre análise de atividade microbiana no solo em diferentes sistemas de manejo e profundidades pelo método de hidrólise de diacetato de fluoresceína. Os autores são esses daí, como vocês podem ver, e o nosso grupo, na verdade é uma dupla, né? Sou eu, o Rafael e o Sérgio Murilo. A decomposição do material orgânico se dá através da ação de fungos, bactérias e actinobactérias. Actinobactérias são bactérias filamentosas. São muito confundidas com fungos, mas não são fungos, né? Para ter uma ideia, né, uma micobactéria mais conhecida assim seria a tuberculose, Mycobacterium tuberculosis, né? Daí então, né, nessa decomposição, no caso assim, por se tratarem dos micro-organismos, né, eles possuem seus requerimentos nutricionais e parte dos nutrientes liberados no processo de decomposição pode ser imobilizado na biomassa microbiana, né? Imobilizado seria não estar disponível, né, na solução do solo. Alguns autores, eles relatam uma relação entre o teor de matéria orgânica e a atividade microbiana no solo, né? Alterações significativas na biomassa podem ser detectadas com antecedência quando comparadas às mudanças na matéria orgânica do solo. Assim, entende-se que a avaliação da atividade microbiana ela tem sido proposta, né, como indicador do aumento ou diminuição do teor e da qualidade da matéria orgânica do solo, bem como, né, o seu monitoramento decorrente do uso agrícola. E diferentes métodos podem ser usados, né, para medir essa atividade microbiana, sendo ainda hoje o método mais utilizado é a fumigação, extração, né, que foi descrito por Vance e outros em 87. Dentre desses diferentes métodos, temos a medição da atividade microbiana pela hidrólise de diacetato de fluoresceína, que é o FDA. Ele avalia a atividade hidrolítica indiscriminada. Segundo alguns autores, o FDA é hidrolisado por várias enzimas, lipases, proteases e esterases, presentes nos micro-organismos e vem sendo usado para avaliar a atividade microbiana do solo. Hidrolisado, todo mundo sabe, né? Seria a quebra das moléculas. Próximo slide aqui. Ele fala sobre o material e métodos, né? O local da coleta foi feito na fazenda experimental, né, da Embrapa, em Londrina, Embrapa Soja, em Londrina, e foi em 4 áreas. A área 1, era o cultivo anual de soja, sistema plantio direto por 2 anos consecutivos. Foi em 2012 a 2014, sem rotação de culturas também. A área 2, o cultivo anual de girassol, no plantio direto, né, nos últimos 5 anos, sem rotação de culturas também. A área 3 era o cultivo de milho, sistema de plantio direto nos 2 últimos anos. E a área 4 era uma área paralela entre a área 1 e a 3, que era uma faixa de vegetação nativa, que foi utilizada, né, como referência para as determinações microbiológicas do solo. Né? Que mais? A classificação do solo nas 4, né, foi solo, um litossolo vermelho eutrófico, né? E as práticas de manejo foi as mesmas para as 3, né? Só a área nativa que não foi mexida. Daí as coletas, né? Para as coletas, né? Foi utilizado um trado de 30 centímetros de profundidade, né? E eles retiravam as porções grudadas nesse trado aí com a ajuda de uma espátula, né? Foi coletada na profundidade de 0 a 5 centímetros, de 5 a 10 centímetros e de 10 a 20 centímetros. As amostras foram homogeneizadas, né? Condicionadas em sacos de polietileno, identificadas com etiquetas, né? E levadas ao laboratório. Daí o processo de análise ele foi um período de 24 horas após as coletas, né? Ainda no material e métodos, né? Foi determinado
a umidade das amostras, né? Foi determinado pelo método graviométrico, né? Eles secaram em estufa 10 gramas de solo de cada amostra, né, a 104 graus Celsius por 24 horas. Peneiramento, né? Peneira de malha de 2 milímetros. Antes de ser peneirada, ele foi exposto ao ar em temperatura ambiente por 1 hora, a terra, né, a amostra do solo. E o método graviométrico, ele visa quantificar a quantidade, né, através da pesagem do solo iniciada, né, que seria 10 gramas. Daí retira-se alguns materiais presentes, né, através do peneiramento e leva-se à estufa por 24 horas. Depois disso, pesa novamente e estima-se a quantidade de água que estava presente naquela amostra. Daí outra análise, né, foi a determinação da atividade microbiana, que dá título ao trabalho, né? Foi pelo método de hidrólise de acetato de fluoresceína, que é o FDA. Esse método ele já foi descrito por Schauner e Roosevelt, entre outros, em 82. Em 2000 ele foi adaptado por Costa e outros, né? Para fazer, foi feito assim, ó, eles colocaram 5 gramas de solo de cada amostra em Erlenmex, né, de 250 ml. Adicionou 20 ml de solução tampão, que foi de fosfato de potássio, e 200 microML de solução estoque, que seria o FDA, né, a 0,2%. Foi transferido para o agitador orbital por 20 minutos, a 160 RPM por minuto, né? Feito isso, foi adicionado 20 ml de acetona em cada amostra para parar a reação da hidrólise, né? Daí essa solução ela foi filtrada em filtro Wachmann número 1, né, por 10 minutos e realizada a leitura da observância em espectrofômetro para a determinação da quantidade, né, de fluoroceína hidrolisada. Esse espectrofômetro ele seria um aparelho que possibilita medir e comparar a quantidade de luz, né, absorvida por uma determinada solução. Ele seria utilizado assim para medir, né, identificar, determinar a concentração de substâncias que absorvem energia radiante, né, no caso assim, em um solvente. No caso a absorvância, né, ela exprime a fração da energia luminosa que é absorvida por uma determinada espessura de material, ou seja, seria a capacidade de absorver a luz, né, daquela solução, daquele elemento, no caso. Né? Daí depois disso foi elaborada uma curva padrão, as concentrações de 0, de 100, 200, 300, 400 microgramas de FDA já hidrolisado. Foi colocado 5 gramas de cada amostra em Erlenmex, adicionando 15 ml de solução. E o volume de cada tubinho, que era os 5 ml, né? Que era da curva lá, de acordo com cada concentração. Que era aquelas lá de 0, 100, 200, 300, 400. Cada um deles foi transferido para o agitador orbital por 20 minutos, a 160 RPM por minuto, de novo, né? Daí foi colocado 20 ml de acetona em cada amostra. E foi feita a filtragem de novo por 10 minutos. Foi feita a leitura da observância no espectrofômetro e essa leitura foi imediatamente após a filtragem, a fim de evitar, né, a evaporação da acetona. No caso, a acetona ela teria a finalidade de interromper as reações da solução. Né? Daí, o delineamento experimental foi inteiramente casualizado, né? Assim como a gente viu anteriormente na disciplina de estatística, no meu caso foi com o professor William, né? Esse tipo é considerado o delineamento mais simples na estatística, né? Ele também pode ser chamado experimento inteiramente ao acaso, né? Daí nesse caso mais específico foi em 4 parcelas, que seriam as 4 culturas, né? Soja, girassol, milho e a mata nativa, e em 3 subparcelas, que seriam as profundidades, que era de 0 a 5, 5 a 10 e 10 a 20.
certo? Daí, com o valor das observâncias da curva individual de cada amostra, foi calculado a inclinação e a intercepção. Os resultados foram submetidos à análise de variância e aplicado o teste de comparação, aquele de Duncan. Esses foram os resultados, né? De acordo com os resultados obtidos, a área de mata nativa, que seria a área 4, né? Foi o tratamento com maior atividade microbiana no solo. No caso de 0 a 5, né, ela deu 2,99 microgramas, né? Isso demonstra, né, uma maior atividade microbiana no solo da área de mata nativa em comparação às outras áreas analisadas, né? Até eu circulei aqui os resultados, né? No caso, a questão da profundidade, na camada de 0 a 5 de todas as áreas, né, teve, né, um maior resultado quanto à presença de atividade microbiana. Esse fato tem relação direta com a presença de micro-organismos nas diferentes camadas, profundidades, né, no perfil do solo. Seria basicamente assim: quanto mais superficial, maior será a presença e, consequentemente, a atividade dos micro-organismos no solo. Nas camadas mais inferior, a presença de micro-organismos seria reduzida, devido a uma menor disponibilidade de nutrientes para os micro-organismos. Então, o método de acetato de fluoresceína ele se mostrou eficiente como bioindicador da atividade microbiana, né? Podendo ser utilizado para determinar a sua qualidade e auxiliar em estudos de monitoramento de solos. Também concluíram que o método de acetato foi um indicador eficaz da qualidade de solos de áreas degradadas, recuperadas ou nativas do Cerrado brasileiro. Um parâmetro adequado para avaliação da qualidade do solo é através de atividade microbiana. E um dos métodos de avaliação é este que vimos há pouco aqui, né? Que seria a hidrólise do diacetato de fluoresceína, que mede a atividade específica de proteases, lipases e esterases, né? Atividade hidrolítica, no caso. Que hidrolisa o acetato de fluoresceína, né? No caso, essa atividade hidrolítica ela pode ser catalisada por bactérias, por fungos, por algas, por protozoários, né? E sabe-se que mais de 90% do fluxo de energia no solo passa através de decompositor microbiológico. E uma análise que mede a atividade desses micro-organismos fornecerá uma boa estimativa da atividade microbiológica. Essa foi a conclusão que eles chegaram, né? Que o método ele funciona e pode ser utilizado. E que o solo da área ele apresentou maior atividade microbiana, da área de mata, né, no caso, né? Então, esse foi o nosso trabalho. Queria agradecer a todos aí e que, que tudo volte ao normal como era antes, né? E desculpar aí da tecnologia empregada nesse vídeo aí. Foi o que a gente tinha no momento. Obrigado.